Vai. Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Como é que vocês estão? Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia, né? Bom, o que é que vamos conversar hoje? Mais uma vez, assim, entra esse lance do pênalti, só que não é só sobre isso, tá? Pênalti esse que foi contra o Paysandu, né? Só que o contexto do vídeo não é nem sobre esse, tá bom? Como eu sempre falo a vocês aqui, buscando informações sobre o nosso Bahia e tal, e aí achei um vídeo sobre... Vídeo sobre, não. Os comentaristas elogiando o futebol do Bahia, a forma que o Bahia está hoje, e um deles chega até a dizer que numa final hoje, vamos dizer assim, entre Bahia e Corinthians, na Copa do Brasil, quem seria o campeão? Um deles chegou a dizer que o Bahia era favorito para ser campeão, porque o Bahia vem de um momento assim de plantou e está colhendo, sabe? Está plantando e colhendo, foram palavras usadas por eles, né? Que o Bahia não chegou com sede ao pote, vamos dizer assim, de qualquer forma. Ele chega a citar até o Corinthians, que o Corinthians veio só querendo colher, né? E aí não vai ter bons resultados. E o Bahia não. O Bahia veio de uma demanda assim de trabalho. Não são palavras minhas, tá, gente? São palavras dos comentaristas. E assim, de certo modo, em relação ao Bahia, eu concordo, né? Que o Bahia vem plantando, o Bahia vem se dedicando. E chama até atenção, gente, porque assim, uma parte da torcida, já falei até sobre isso aqui, que a gente tem que ter paciência, porque uma parte da torcida pega no pé de uma forma absurda. Lógico, temos que chamar atenção sim, temos que cobrar sim, mas assim, gente, chega um momento que chega a ser exagerado. Por exemplo, quando o Cauli foi vaiado. A gente tem que entender todo um contexto do que acontece dentro e fora de campo, tá? Às vezes o jogador não tá numa fase muito legal, como o Lúcio vem agora, sabe? Lúcio vinha arrebentando, agora Lúcio deu uma caída. Aí vocês acham que já é motivo de estar vaiando o cara entra em campo, joga, aí acha que já é motivo de estar vaiando. Isso mexe com o psicológico do jogador. A gente não sabe o que acontece dentro e fora de campo, entende? Às vezes é uma escalação errada, é uma posição errada que tá colocando ele ali, não tá fluindo, não tá dando resultado. Como agora que a gente tá vendo a diferença de Cauli, sabe, acho que a torcida implicou tanto com ele que só consegue ver o lado negativo. E isso é muito ruim, gente. Vamos ter mais paciência. Olha como o Bahia é elogiado hoje, olha aonde o Bahia chegou, né? Eu acho que alguns torcedores sentem falta daquele Bahia de antigamente, que a gente passava perrengue na tabela, lutando para não cair. Eu acho que é isso que alguns torcedores sentem falta, sabe? Bahia hoje tá na Libertadores. Me diga aí, quem é o torcedor do Bahia antes, vamos se dizer assim, antes da SAF, que imaginou que o Bahia estaria na Libertadores? Me diga aí, eu acho que vocês sentem falta dessa época. Hoje eu tenho um grupo do Bahia, eu participo de um grupo, e eu vi um comentário hoje que eu falei assim, cara, você não sabe nem o que você tá falando. Tipo assim, o cara esculhambando Cauli, que Cauli era um lixo, que Cauli não prestava, que Cauli queria ir embora do Bahia, que Cauli tava jogando agora porque tava dando sorte. Porque tá dando sorte. Eu achei assim tão esdrúxulo, sabe? Eu falei, não, eu vou abordar isso aqui no canal, porque eu quero saber se realmente é o pensamento de alguns torcedores, cara. Não dá pra entender, sabe? Eu acho que vocês sentem falta daquela época que a gente tava na Série B, Série C, lutando pra voltar, pra ter um acesso pra Série A. Quando chegava na Série A, ficava naquela pendenga, naquela luta pra ver se ia ou se não ia ser rebaixado, sabe? Bora lá. Bom, antes de eu falei até demais, né? Antes de eu abordar aqui, trazer esse vídeo pra gente, né? Vou pedir, por favor, encarecidamente, agora mais calma, que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, para você não perder nenhum vídeo, tá? Tem vídeos diários aqui no canal. Deixa o like, que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo, do nosso conteúdo, né? E expandir o canal, gente, ajudar o canal a crescer, tá? Venho agradecer aqui aos inscritos novos, tá bom? Tá chegando muita gente, ó. Obrigado de coração. Aqui vou fazer de tudo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá?
E é isso. E deixa os comentários. Amo que vocês deixem um comentário lá. Aquela sensação, assim, de que a gente tá tendo interação, sabe? Eu daqui, vocês daí, a gente tá se comunicando de uma certa forma, sabe? Mas é isso, tá bom? Bora aí, deixa o like, se inscreve se não é inscrito, compartilha o vídeo e ativa o sininho, tá bom? Bora lá. Vou trazer agora o vídeo para vocês, já falei demais, né? É porque quando eu começo a falar, dispara. Mais forte. Dívida enorme. A gente falava do Corinthians cada vez agora mais forte. Dívida enorme. Assim que o Bahia fez a SAF, a primeira coisa foi pagar a dívida. Projeto, o Bahia tem. Elenco, extremamente equilibrado. Tem treinador? Já há algum tempo, muito capaz. Então, o Bahia pode gerenciar o calendário do futebol brasileiro com menos prejuízo do que boa parte das equipes. E eu acho que esse resultado de hoje, atuando com jogadores que são substitutos, e alguns deles podem eventualmente ser titulares no futuro, né? Tem jogadores com qualidade, que podem jogar muitas vezes, vão entrar em jogos grandes e vão ajudar em jogos grandes. Rodrigo Nestor jogou hoje. Rodrigo Nestor resolveu o jogo de São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, jogando com o Dorival, para fazer uma comparação. É verdade. Então, assim, tem uma vantagem, sem surpresas. Os conselheiros não dão conselho nenhum. Não, acabou. Não tem mais essa. Podem cuidar das coisas do clube. Então não podem ser conselheiros, tem que mudar o nome, né? Se não dá conselho... Você não tem mais esse papinho da política interna, assim, que arrebenta com o futebol brasileiro. Isso arrebenta. Sei que aí divide quem é a favor, quem é contra e tal. Eu acho que, sim, precisar de SAF, o futebol brasileiro acaba tendo uma salvação para aquilo que foi mal feito, sendo mal feito há décadas, né? Isso. Aí o Corinthians, então, as defesas são apaixonadas. A SAF nunca, tal, mas do jeito que vai entrar numa rota de Cruzeiro, do Cruzeiro, do Vasco, que chegou, do Botafogo, estava assim. Eu quero ver como é que eles vão fazer para salvar depois, com essa gente que está lá mandando, administrando, fazendo isso aí que a gente vê. Já o Bahia, cara, você percebe o jogo Palmeiras de times com treinadores que sabiam o que eles estavam fazendo, que tem já um período no comando, que tem condição de organizar a equipe, um jogo pensado, estruturado. Claro, aquilo foi uma joia nesse deserto que a gente tem no futebol brasileiro. Então era nítido. Aí o Bahia ganhou do Palmeiras. Não é para o palmeirense ficar... já que já a casa tudo é uma porcaria, tal, mas porque o Palmeiras enfrentou hoje uma equipe que está trabalhando para ser uma das grandes do futebol brasileiro, assumindo essa condição dentro de campo de muitos daqueles 12 históricos, os 12 maiores do futebol brasileiro. O tanto que o Bahia, fundador do Clube dos 13 chamava 13 por quê? Porque eram os 12 mais o Bahia. E agora o Bahia está fazendo jus a isso. Então, cara... Só não precisa só mais o Bahia, ele já está incluso nos 12. Só não precisa desse pênalti. Se não dá para ganhar. Esse é um processo, essas invenções. O Bahia está no processo de colheita porque ele plantou, porque ele planificou seu futuro. Quando o Rogério Ceni chega, havia muita discussão, inclusive, sobre o jeito de jogar, que não era o jeito City, e nem podia ser, porque o Bahia estava para cair para a Série B. Então, até aquilo foi planejado. Salvação. Vamos nos salvar da Série B jogando de um outro jeito. A partir dali será implementado o jeito City. Vieram reforços. Grande parte da torcida berrando para mandar o técnico embora. Então, o Bahia que ganha do Palmeiras é um Bahia muito consistente. É uma vitória que está sendo plantada lá atrás. E aí veio a posse de bola fora de casa também. Contra o Flamengo teve mais posse de bola. Foi um jogo que não ganhou. Ano passado, um jogo aqui no Allianz merecia melhor sorte, não ganhou. Inter na Libertadores. A grande questão é que não se colhe sem plantar antes. Quando a gente estava falando do Corinthians aqui, no Corinthians só se fala em colher. Ninguém fala em plantar, ninguém fala em como. O Bahia plantou, agora ele está colhendo. Por isso quer colher antes de plantar, né? No caso, aí fica difícil. Só em Brapa para resolver isso. Péssimos agricultores. Só uma perguntinha para a gente ter um parâmetro. Vamos lá. Vamos supor que nós vamos ser, nesse momento, teletransportados lá para a final da Copa do Brasil. A gente vai chegar no apito final. Acabou a Copa do Brasil. Tem um campeão. Tá? Te causaria mais surpresa o Bahia campeão ou o Corinthians campeão? O Corinthians. Para mim, mas assim, eu acho que hoje, assim, por isso que o professor ama o cara a cara. Faz um cara a cara para Bahia e Corinthians. Não. A cara dele. Mas, assim, na hora de comparar quem é mais time, na acepção da palavra, né?
É a história do PSG. Qual era o PSG melhor? O do Messi, Mbappé, Neymar agora? Opa! É o de hoje. É o de hoje. Né? Faz um cara a cara. Não dá nem para. Né? Mas não dá nem para comparar. O Bahia hoje é um time na acepção da palavra, capaz de jogar bem em qualquer campo contra qualquer adversário e sem se desnaturar. Hoje, de novo. Hoje era compreensível no jogo no Mangueirão ali, cara, poupando jogadores, leva um empatezinho para casa. Pênalti à parte, o Bahia foi quem mais buscou o jogo. Sim. Né? Então, eu acho que essa natureza do Bahia do Rogério é a natureza de time que pode competir. Você tem um clube que está muito distante há muito tempo, há uma adaptação. Né? E, assim, não que o Rogério precisa, o Rogério não precisa, mas ele é o comandante desse processo. Mas você pode criar. E ele pode e o Bahia está criando isso. Então, quando tem uma viagem internacional para uma pré-temporada, você está movimentando esse clube e esses jogadores para outros contextos. Então, cara, tem muito conteúdo nessa história de Bahia. A gente tem 2 exemplos dessa história de virar habitué dessas competições. O Fortaleza chegou a bater final de Sul-Americana, né? E que de novo, está numa Libertadores, está com dificuldade ali no grupo, tem um jogo pendente, mas que tem sido habitué. E um exemplo, infelizmente, um clube que agora está na Série B, né, porque acabou tropeçando, teve problemas seríssimos ano passado, troca de treinador e tal, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Antes tinha perdido um título de Sul-Americana. Exatamente, foi campeão. Chegou à final da Libertadores contra o Flamengo, fez um bom primeiro tempo até a expulsão. Quase ali, né? Se não tem a expulsão, Pedro Henrique, a coisa poderia pode ser diferente. Sim. Teve o título da Copa do Brasil, mas a gente está falando aqui de competição sul-americana, né? Então, assim, você vê, claro, aí tivemos um problema no passado, que é o ponto fora da curva, foi jogar o time na Série B, mas você vê o que é a questão do hábito, de estar ali, de conhecer a competição. E mesmo quando você não tem, William, mesmo quando você não tem a felicidade de jogar seguidamente, você pode ir por alguns atalhos de organização, de planejamento. Bom, gente, é isso, né? O que vocês acharam aí desses comentários? O que vocês acharam? Será que dá para abrir a cabecinha de alguns torcedores, né? Não tô aqui falando em geral, tô falando de alguns torcedores, né? Bom, é isso. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.